Olá, sejam bem-vindos à nossa aula da nossa série dos vícios e das virtudes. É, Essa aqui é a aula 3, mas está como, né, como aula 4 ali, dividi a primeira aula em dois, para a primeira aula ali ser mais uma explicação de como iria funcionar. Então, eu quero te dar boas-vindas, espero que você esteja bem, espero que você esteja seguindo esse caminho aqui comigo. Lembrando que todos os dias estão sendo disponibilizados no meu Instagram o vídeo com uma reflexão mais profunda do que é apenas uma frase ali, né? Uma frase de impacto, um vídeo com uma reflexão, falando do vício e da virtude. E dentro do grupo de WhatsApp está sendo disponibilizado o exercício daquele vício, aquela virtude, né? E aqui eu estou continuando esse caminho com vocês para que eu possa, né, para que eu possa te dar essa ferramenta de autoconhecimento, tá? Então, essa aula eu denominei como o vício que te protegeu e agora te aprisiona. Então, a gente está passando por um caminho no qual eu estou tentando te trazer luz às questões. Se você não assistiu ainda às outras aulas, eu peço que assista. Ali eu trouxe mini exercícios e que são pequenas ferramentas que podem te dar muita luz na, na sua vida, tá? E então hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante, que é esse tema que eu te trouxe, que é o vício que um dia te protegeu, agora te aprisiona. Como eu disse, o vício ele vai ser uma proteção que vai virar uma prisão, né? Ao longo do tempo, né, daquela prática, isso vai se tornar algo muito ruim, tá? Essa virada de chave é mais profunda do que o processo terapêutico. Desculpa. Essa é a virada de chave mais profunda desse processo terapêutico, desculpa. É, Quando a gente começa a olhar com amor, sem julgamentos, é importante a gente esquecer aqui de julgamentos, e inclusive o próprio auto-julgamento. Porque às vezes a gente não julga o outro, mas a gente se julga tanto, a gente esquece de se amar, né? Então, quando a gente começa a olhar com amor, sem julgamentos, para aquilo que um dia foi a nossa forma de sobreviver, a gente consegue ter mais consciência, tá? Isso que eu chamo que é a virada de chave desse processo, é ter consciência, é olhar com amor, com respeito, com carinho, olhar para dentro, se voltar. Sabe o espelho? Pega um espelho, olha para você, sabe? Porque às vezes você olha pro espelho, mas você nem tá olhando para você. Você tá olhando pro espelho para se maquiar, ou para arrumar o cabelo, ou para, enfim, infinitas coisas, só que você tá viajando aqui, né? A gente é uma coisa que eu aprendi, estar presente 100%. Então, assim, por exemplo, aqui eu tô gravando esta aula, eu estou com porta fechada, eu estou com meu celular desligado, eu estou extremamente focada aqui. Óbvio que, ó, por exemplo, agora eu escutei um barulho, às vezes um barulho te dá um assim, né? Mas eu estou presente para trazer algo sobre presença para vocês, tá? Então, o que que eu quero trazer aqui para você, né? Como que começou, né? Da onde foi a origem de quando o vício foi proteção, né? Eu sempre trago aqui reflexões para que você olhe para a sua vida e analise, né? Não disse aqui no começo de novo, mas já ficou essa mensagem. Se você quiser escrever insights, papel, caneta, bloco de celular, se você usar o celular, tenta desligar a internet, modo avião, alguma coisa assim, para se dedicar, porque isso aqui é sobre você, não sobre mim. Eu passei e todo o processo que eu passo, eu me dedico. Todo o processo que eu, sabe, de ferramenta, de autoconhecimento, processo terapêutico, terapia, qualquer coisa que eu faço, eu me dedico porque eu busco a minha evolução, tá? Então isso é sobre você e não sobre mim, tá bom? Todo padrão que você repete, todo vício emocional, começou como uma tentativa de proteção, como eu já falei, tá? Você não acordou um dia, simplesmente decidiu se fechar, decidiu, né, controlar ou controlar os outros, ou se controlar em exagero, fugir, agradar, né, ficar agradando os outros demais, porque a pessoa que agrada todo mundo, ela não se agrada. Isso também é uma fuga, né? Você fez o melhor que podia com o nível de consciência que você tinha. Olhe para o seu passado e fala, poxa, eu fiz com o que eu sabia fazer. E quando você olha
Isso foi uma virada de chave quando eu olhei para minha história com meu pai. Eu olhei para o meu pai e eu falava assim: meu pai me abandonou. Essa é a Juliane de alguns anos atrás. Meu pai me abandonou. Ele saiu de casa, abandonou a esposa, né, minha mãe, com dois filhos pequenos. Eu tinha em torno de 8 anos. Eu sofri demais, porque é a idade que a filha, o filho no geral, tá? Ele busca o pai, ali na adolescência é o que mais busca. Eu não tinha insegurança, medo, isso, enfim. Só que aí eu entendi, quando eu entendi que ele fez o que ele podia fazer, eu perdoei ele. Aliás, não é nem sobre perdão, mas é sobre soltar e liberar. Eu não fui abandonada. Eu não sou vítima dessa situação. Beleza, mas o que de bom que veio? Eu me tornei mais responsável, porque eu fui uma pessoa, que ajudei a minha mãe sempre, como era a filha mais velha, a filha, né, já grande. Eu cuidava da casa, eu cuidava do meu irmão que era pequeno. Eu comecei a trabalhar cedo, eu sempre fui boa aluna. Então eu criei tantas responsabilidades que talvez eu não teria se eu tivesse um pai dentro de casa. E eu fui grata à minha história, né? Que eu estou citando um exemplo, mas eu poderia dar N exemplos do que foi positivo para mim. E aí eu me conectei comigo, com a minha história, com meu pai. Eu pude vivenciar o amor que estava guardado, né? Enfim. Então eu trouxe um nível de consciência para essa história. Então, o que eu trago para você ali como exemplos, né? Eu precisei ser forte porque ninguém me amparou. Eu precisei agradar porque o amor só vinha quando eu era boa. Eu precisei me calar porque quando eu falava, doía muito. Você consegue perceber que tudo isso aconteceu e aí toda essa situação te trouxe um vício, mas a gente não precisa olhar o vício como um vilão, como uma coisa horrível. Ele só foi o seu escudo. Você consegue enxergar isso? É você olhar a sua história com amor. O problema é quando esse escudo não cai. E aí a gente segue lutando mesmo quando não tem mais guerra. Ele continuou grudado aqui no seu braço e você continuou com aquela armadura, porque você está sempre preparada. Então, reflita sobre isso. Pensa com carinho na sua história, nessas perguntas que eu te trouxe. E aí eu quero trazer, né, seguindo aqui, né, nesse caminho, um ponto para que você veja, é, quando a proteção virou prisão. Então, a prisão emocional, ela acontece quando o mesmo mecanismo que te salvou começa a te impedir de viver. Lembra que eu falei lá na primeira aula? O vício, ele é um desejo inconsciente de morte. Ele não quer deixar você viver mais, porque é só isso que você olha, é só isso que você faz. Por isso que é importante se abrir para essa ferramenta que eu estou te trazendo, para esse caminho. Eu estou aqui pronta para te ajudar. Se você só vai mudar, você só vai crescer, você só vai evoluir, você só vai conseguir mudar, e não é só sobre mim, como eu falei, né? Com qualquer outra pessoa que vier aqui para você, qualquer outra ferramenta, enfim. Quando você der o passo, tá? Então, continuando aqui, né? Como eu disse, o maior problema é que esse mecanismo que te salvou começou a te impedir de viver. Então, é quando o controle impede a entrega. Controlo tanto que eu não consigo fazer. Controlo tanto que eu fico aqui, ó, gastando energia, né? Então é quando o agradar impede o limite, é quando o silêncio impede a voz, é quando o orgulho impede o amor. E essa repetição vem do medo. E se eu soltar isso e doer de novo, né? Como eu disse aqui. Então vamos usar um exemplo aqui. E se eu parar de agradar e colocar um limite? Vou soltar. Mas e aí se ninguém olhar para mim? Você percebe que é a criança que, nesse caso específico que eu tô trazendo, aliás, né, acho que se a gente olhar muito, é da nossa criança lá, a criança ferida, gritando.
Então, se eu solto, e aí eu tenho que ser madura o suficiente, e não posso deixar a criança dominar, eu não vou sentir essa dor de novo. Mas o que você não percebe é que já está doendo. Entende? O vício está fazendo essa dor aumentar. Só que você inconsciente está pensando assim, não, eu tenho que continuar, porque senão vai doer. Mas já tá doendo, já tá aí, já tá acontecendo, tá? Então a diferença é que agora essa dor é da prisão. Você já está aprisionada nesse vício e não daquela falta. Então a criança que não foi vista, que não foi ouvida, ela precisa agradar todo mundo para ser vista. Essa situação até hoje ela está dolorida, doendo, só que aí você não é mais aquela criança que precisa agradar todo mundo, porque você esquece de você. Você consegue entender esses exemplos que eu tô te dando? Talvez não seja exatamente o seu, mas talvez se você mudar ali, né, a forma, enfim. Muitas vezes aquela criança que não foi ouvida, que não foi vista, ela vai fazer algo, o vício vai gritar. Às vezes o vício da ira, enfim, né? Eu tenho trazido bastante exemplo para trazer luz à luz. Então, o corpo e a alma vão dizer o tempo inteiro: essa armadura não serve mais, é hora de você crescer. Vão acontecer situações para que você tome a decisão. Porque, aliás, a decisão e a ação, agir. Mas aí, se você estiver inconsciente, é o, vai ficar martelando, martelando, é o murro na ponta de faca. Aí vai doer, 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 sangrar, sangrar, sangrar. E aí, o que que eu quero, né, trazer aqui para você como consciência? É que a cura começa quando você consegue olhar com compaixão para o padrão e dizer: eu quero que você diga isso, pausa aqui se precisar, mas fale. Obrigada por ter me protegido até aqui, mas agora eu escolho viver sem precisar de você. Gratidão. A gente tem que ter gratidão. Como eu disse ali no meu exemplo, eu agradeço a minha história, eu agradeço o que eu vivi, eu agradeço aquilo que eu chamava de abandono. Agradeço. Porque hoje eu sou quem eu sou, porque eu tenho uma história, e isso faz parte da minha história. Então eu vou repetir. Obrigado por ter me protegido até aqui, mas agora eu escolho viver sem precisar de você. Essa é a verdadeira coragem. Não é lutar contra o vício, mas libertar-se dele com amor. Você consegue entender isso? É profundo e é preciso. Então a virtude vai nascer naturalmente, quando você deixar de agir por medo e começar a agir por presença. Quando você troca o preciso me proteger por me permito viver. Não preciso me proteger, eu preciso viver. Esquece, agradece, honra e segue. Olha para frente. Agradece o que você teve de história. Se foi difícil, se foi mais ou menos, foi muito difícil, foram muitos desafios. Se a gente olhar, todo mundo passa por desafios. Se eu for contar aqui a minha história, né? Eu tenho a história do abandono do pai, eu tenho várias histórias, aí depois, é, enfim, eu achava que eu nunca ia encontrar ninguém, eu achava que eu nunca ia ser mãe, aí eu perdi um bebê, aí eu achei que Deus tinha raiva de mim, olha quantas reconexões eu tive que fazer. Todas nós temos histórias. Só que não adianta eu ficar vivendo no passado e na história triste. Então, permita-se, olha e troca. E para de olhar por preciso me proteger e comece a vibrar no me permito viver. E aí eu vou trazer um exercício que é o seguinte: qual comportamento eu reconheço que me protegeu em algum momento de vida? Qual comportamento eu reconheço que me protegeu em algum momento da minha vida?
como ele tem me aprisionado hoje e o que eu preciso permitir sentir para poder soltá-lo. Responde, né? Como eu disse, escreve ou coloca no notas no seu celular. Mas qual o comportamento que eu reconheço que está me protegendo? Como que ele tem me aprisionado hoje? Porque eu tô numa prisão. Mas como que ele está fazendo isso? Como eu estou permitindo, né, que ele faça isso? E o que que eu preciso permitir para soltá-lo? Como que eu me permito viver? É esse raciocínio que eu gostaria que você tivesse. Então, essa aula aqui, ela encerra esse ciclo de conscientização, mas abre o portal da transformação. Se você chegou aqui, e você está num novo nível de consciência, e a partir daqui a jornada é sobre escolher a virtude, viver com presença, inteireza e luz, por inteira. Coloca luz nisso. E na próxima aula nós vamos integrar tudo que vivemos até aqui, tá? É, continuo reforçando as aulas no Instagram, os exercícios lá no grupo do WhatsApp. Se você está gostando, convide pessoas para participar. Isso é muito legal, não fica só com você, né? Leva essa mensagem para outras pessoas, que tá muito bacana, tá muito profundo. E escreve para mim, se você tiver dúvidas, no WhatsApp, no link da minha bio tem o WhatsApp e no direct, tá? E tenta se acolher para você não voltar nos velhos vícios. E aí eu trouxe para fechar aqui uma reflexão que é por que a luz se mantém acesa quando é cultivada todos os dias? Porque a luz se mantém acesa quando é cultivada todos os dias. A luz, vamos trocar, porque a virtude só se mantém acesa quando for cultivada todos os dias. Então, todo dia que eu trabalhar nesse processo, eu estou fortalecendo a minha virtude. Então, eu quero agradecer você que está nesse processo comigo e espero que você esteja se encontrando, que eu esteja contribuindo e vamos seguir. Vem comigo.